Sim, a casa caiu para o Bolsonaro, quer dizer, para o Bolsonaro ela já tem caído há muito tempo. Agora, a Polícia Federal partiu para cima do Renan Bolsonaro e Companhia Limitada e o Bolsonaro tem uma triste e uma péssima notícia. Eu vou contar para você todas essas informações com detalhes, por que a Polícia Federal foi lá, teve prisão preventiva, teve uma série de outros fatores que realmente deixaram o Bolsonaro extremamente péssimo e provavelmente hoje ele já não vai mais dormir de tanto sofrimento. Até porque você há de concordar comigo que nós, né, qualquer ser humano, ele até aguenta mesmo o sofrimento, mas quando parte para um filho dele, ou a mãe, ou o pai, a situação acaba ficando um tanto complicada, né? E pois é, essa situação do Bolsonaro, que soube que a Polícia Federal foi à casa do Renan Bolsonaro e ficou em pânico, em choque. Eu vou contar tudo isso daí pra você, mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu vou pedir pra você dar essa força, dar essa moral, dar um like aí, porque é muito importante. Bem, é o seguinte, a gente vai falar hoje aqui sobre a situação do Bolsonaro e Companhia Limitada e vamos falar do sofrimento do Bolsonaro, né, que está em pânico e teve uma péssima notícia. Imagina você tá em casa e de repente recebe uma ligação, olha, a Polícia Federal tá aqui vasculhando tudo, pegando um monte de coisa, revirando cama aqui, você sabe como é que é, né? Os caras, geralmente, eles não têm tanta facilidade, assim, tanta simpatia para poder. Então, para poder olhar as coisas. Então os caras estavam para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para cima de novo, para o lado, para o outro, mexendo nas coisas, para cima, para baixo, de novo. E o Renan Bolsonaro ficou, de certo modo, ensandecido. Até eu fiquei aqui perdido em frente às câmeras e a coisa ficou um tanto que complicada. Por isso, né, a gente vai falar mais com detalhes aí sobre a situação do Renan Bolsonaro. Vamos falar também um pouco, né, falando sobre Aras também, que agora parece que a Polícia Federal vai para cima dele. Enfim, a coisa vai ficar complicada e, né, estando ruim pro Bolsonaro, tá bom para o Brasil. Então, pessoal, muitíssimo obrigado pela força, pelo moral. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal voltado a direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Sem direito e sem, né, sem justiça a gente não vive, consequentemente. Então, a política, né? A política e o direito, né, consequentemente, são fundamentais para toda e qualquer sociedade e, né, a população que aprende sobre política não elege gente que pega as joias do próprio país para poder levar para outro e vender e passar a mão. Enfim, vamos lá falando sobre a situação aqui, sobre os crimes e vamos falar uma coisa também. Quanto tempo de jaula o Renan pode pegar? Isso só por esses crimes, tá? Que tem muita coisa aqui. Você não viu, né? Mas tem muita coisa aqui. Quanto tempo será que o Renan pode pegar junto com o Bolsonaro? Só o Renan. Investigação por estelionato, que estelionato eu vou te dizer o que é o significado de estelionato. Falsificação de documentos, sonegação e lavagem de dinheiro. Quanto tempo aquele cara lá, eu não sei o que, meu PlayStation 3, eu não sei o que, esse cara aí mesmo, né? Os caras falam, deram até um outro apelido do boneco lá do Chapolin, mas eu não vou falar aqui sobre isso, tá? É o seguinte, quanto tempo de jaula o Renan pode pegar? Você já parou pra pensar? Pois é. O Bolsonaro está em pânico. Cara, já parou pra pensar a confusão que o Bolsonaro tá envolvido? O cara não precisava mais disso e agora não só ele leva todo mundo. Cara, Renan Bolsonaro tá em pânico junto com o Bolsonaro e a casa vai caindo, tá? Então vamos lá, que a gente vai pegar e vai falar aqui. Vamos falar quanto tempo de jaula cada crime desse aqui, que provavelmente o juiz vai somar as penas lá. E eu já expliquei isso aqui pra você. Tem alguns crimes que são absorvidos, né, por outros, né? E aí a pena maior é que vigora, mas nesse caso aqui não, tá? Mas vamos lá, talvez tenha até errado aqui, mas é o seguinte, alguns crimes, por exemplo, eu vou dar o exemplo aí, você vai conseguir entender, tá? Vamos lá. Brasil 247, Polícia Federal prende celular e HD de Renan Bolsonaro, investigado por estelionato, falsificação e documento. Eu vou te falar o que é um HD. Que pena que eu não consigo pegar aqui o HD para poder te mostrar o que a Polícia Federal prendeu. Mas vamos lá. Sonegação e lavagem de dinheiro. Filho 04 de Bolsonaro é defendido por Ademar Gonzaga, nomeado por Michel Temer para o Tribunal Superior Eleitoral em 2017. Isso é para você ver o nível que nós estávamos aqui. Nada contra o doutor, né? Mas Michel Temer escolhendo alguém para ser presidente, eu acho que, né? Do tribunal para ser nomeado aí por Michel Temer. Por aí você já imagina o que vem por aí. Isso aqui tá a foto do Renan 04, que está
aí com um grande problema de décadas de prisão, tá? Dependendo de como for, se pegar a pena máxima, a gente vai falar mais detalhado. O advogado Jair Renan Bolsonaro, Ademar Gonzaga, comunicou ao poder. Deixa eu pegar aqui. O advogado... Cara, eu quase que não enxergo aqui, mas vamos lá. O advogado de Jair Renan Bolsonaro, Ademar Gonzaga, comunicou ao Poder 360, nessa quinta-feira, que a Polícia Civil do Distrito Federal efetuou a apreensão do celular, um disco rígido, mais conhecido aí também como HD, e anotações pertencentes ao 04, o filho de Bolsonaro. Essas ações ocorreram no âmbito das diligências realizadas em relação às alegações de lavagem de dinheiro. Então, por aqui você já anota mais um suposto crime aí. E lavagem de dinheiro, pena máxima, salvo engano, vai de 2 a... Lavagem de dinheiro... eu acredito que tá nessa mesma... Deixa eu pegar aqui. Aqui eu vou somar as penas, mas é isso mesmo, tá? É que tem estelionato, né? Estelionato, falsificação de documentos, sonegação e lavagem de dinheiro. Essa lavagem de dinheiro aqui, salvo engano, tem mais, tá? Salvo engano, ela vai de 3 a 10 anos de prisão, tá? Então, colocando aí a pena máxima, soma aí 10 anos de prisão. Aí você vai somando. Você vai somando aí. Então, tem essa situação aqui, né? Por lavagem de dinheiro. E aí tem mais. Aí tem 10 anos de prisão, a pena máxima. Por meio de comunicado, Gonzaga declarou que Renan recebeu uma notícia surpresa, tá? Por meio de comunicado, Gonzaga declarou que Renan recebeu uma notícia com surpresa, tá? Que mantém tranquilidade absoluta. Deixa eu pegar pra cá, gente, que tá um pouquinho complicado assim. Eu acho que agora deu uma melhorada. Melhorou um pouco aqui. E já deixa o like aí, porque é importante demais a sua participação. Então, por meio aqui, por meio de um comunicado, Gonzaga declarou que Renan recebeu a notícia com surpresa, mas que mantém total tranquilidade. Ele tá tranquilo em relação a isso, tranquilidade absoluta diante da operação em curso. Não houve condução, né, de Renan para depoimento ou qualquer... Não houve ainda, só para poder falar, tá? Um spoiler. Para depoimento ou qualquer outra medida. A defesa informa que foi recém-constituída e que, por isso, não obteve acesso aos autos da investigação e informações sobre o fundamento da decisão, tá? É claro que sabe, sim, no entanto, né, contou essa história aí, tá? Ademar foi ministro e tal, isso aqui não nos importa, esse currículo dele, importa para o Renan Bolsonaro, só que, né, não vai rolar isso daí desse currículo dele, o que vai importar vão ser as provas. Ele pode ter um advogado bom pra caramba, mas as provas estão aí, tem até e-mail aqui, você vai ver depois, tá? Renan Bolsonaro está sob investigação por suspeita de envolvimento, tá? Em estelionato, falsificação de documentos, evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Além de outras pessoas também, né? Além disso, 2 pessoas também foram alvos de buscas realizadas na manhã dessa quinta-feira, conforme informação da Polícia Civil. Foram executados 2 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão, tá? De busca e apreensão não foi em relação ao Renan, mas sim busca e apreensão. A prisão preventiva não foi em relação ao Renan Bolsonaro, mas sim a outras pessoas aí. E aqui a situação ela começa a ficar um tanto que complicada, tá? Porque quando envolve mais outras pessoas, formação de quadrilha, você viu aí sobre a situação, né? Só nenhum caso aí dá 10 anos de prisão, mais 5 anos por falsificação, ou seja, dá mais 15, e mais aí 6 anos de prisão, acho que estelionato, que é fraude, tá? Então por aí você já imagina a situação do Jair Renan ou Bolsonaro, sei lá, 04. A situação dele tá complicada. Por isso o pânico do Bolsonaro, consequentemente, porque sabe que é uma situação difícil. É muito complicado de você reverter essa situação, em especial porque envolve aí, e se os caras não colocarem aí, os caras, né? Se a justiça não colocar como lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, dentre outras coisas. Parece que o problema aqui do Renan Bolsonaro, o Renanzinho, é que ele supostamente tinha o quesito lá das joias, né? Podia entrar lá e pegar, retirar qualquer coisa que ele quisesse. E tinha uma questão também de empresa, que eles estavam utilizando supostamente nome de terceiros para poder faturar.
o cara realmente é um mega empresário, só que de uma maneira errada, tá? E não me surpreende isso, porque é típico de muitos políticos aqui no Brasil. Como eu já disse, faço uma crítica aqui, como fiz no vídeo de ontem, o que me espanta em tudo isso é uma grande quantidade de pessoas com um nível de informação absoluta, né, ainda assim votarem e dizerem que um homem desse é honesto, tá? Então, como o Jair Bolsonaro, e de certo modo as pessoas acreditam no Bolsonaro e em quem ele apontar. Então, assim, é realmente uma situação extremamente complicada. O Renan está aí com sérios problemas com a Polícia Civil, enfim, lá de Brasília, e também, consequentemente, vai ter problema no caso das joias, tá? Então, essa daqui é um pouco da matéria do Brasil 247 e tá dizendo aqui assim, ó, sobre mais, né? Renan Bolsonaro está sob investigação por suspeito de envolvimento de estelionato, falsificação de documentos, evasão e lavagem de dinheiro. Além de essa parte aqui eu li, né? E falando para você, a investigação, né, alcançou um grupo que operava por intermédio de um testa de ferro em entidades fictícias. As autoridades policiais alegam que os suspeitos utilizavam a identidade falsa de Antônio, tem até o nome de um homem aqui, para abrir contas, né, e estabelecer-se como proprietário de entidades jurídicas fictícias. Os policiais ainda descobriram que os investigados forjavam relações de faturamento, nota fiscal, enfim, tá? A casa tá caindo literalmente para o Renan Bolsonaro e Companhia Limitada. E o pior, agora não só cai para o Bolsonaro, cai para muita gente. E, né, tem alguns aí que estão falando, o Renan Bolsonaro não tem até onde cair morto. Olha, tem que se tomar cuidado, porque, né, às vezes a investigação também pode te alcançar, Flávio. Tá tentando defender aí o Renan Bolsonaro, que foi chacota nas redes sociais. Às vezes as investigações podem alcançar você também, tá? E aí você fala assim, Cláudio, mas a Polícia Federal não tem nada, né? A Polícia Civil não tem nada para de certo modo, prejudicar o Renan. Bem, ó, tem um e-mail aqui em poder da CPMI, tá? Deixa eu pegar aqui, para mostrar o seguinte. E-mail em poder da CPMI mostra que Renan tinha autorização de Bolsonaro para selecionar e levar presentes da presidência, tá? Então você fala assim, não tem nada, olha aí, ó, tá? Não tô enxergando, Cláudio, você tá aí, não tá olhando pro Renan? Bem, tô aqui, ó, tá? Situação, tem um e-mail aqui, ou seja, o que pra justiça, como eu já disse pra vocês, o próprio novo Código de Processo Civil, eu já expliquei isso aqui várias vezes. Se você não é novo, aproveite e se inscreve para você saber, né, e ter fundamento, né, da política e de direitos também. O novo Código de Processo Civil fala que quem acusa é que tem que provar. A Polícia Civil simplesmente falou assim, é isso? Tá baseado em quê? No novo Código de Processo Civil, o artigo 330. Então tá bom, tá aqui. Era só isso? O que falta pra gente levar ele pra jaula? Tá aqui. Tá o e-mail e tal, aqui tá todos esses detalhes. O e-mail em poder dos membros da CPMI e dos atos golpistas mostram que Renan, que mostra que, né, Renan, que deputados e senadores acreditam ser o filho de Bolsonaro, tinha acesso livre ao acervo do gabinete adjunto aí de documentação para selecionar e levar presentes à presidência da República. Então, tem a data do e-mail e tudo, né? A casa caindo literalmente. Em relação a tudo isso que está acontecendo no Brasil, eu não vejo com especificamente uma surpresa, porque quem gosta de política e tem mais ou menos aí um conhecimento básico, peço, como diz o caso do outro lá, eu não vou pedir desculpas porque, né, pelo refluxo aí, mas enfim, né, são caras, eu não tenho nenhuma surpresa em relação a isso, ao Renan Bolsonaro, ao Bolsonaro, porque esses caras estão fazendo isso há muito tempo. Agora, o que me surpreende é a população brasileira ter um aparelho desse daqui em mãos, tá? Em mãos, há muito tempo, cheio de informação, e, no entanto, continua votando em pessoas como Bolsonaro e como Flávio Bolsonaro e Companhia Limitada. Gente, desse jeito não vai se mudar o Brasil, né? Colocando as mesmas pessoas. Dizem, tem até um ditado muito especial, que fala o seguinte, né? Apenas pessoas neuróticas fazem as mesmas coisas esperando resultado diferente. Você vota em um cara que o cara tá supostamente recebendo, vivendo de rachadinha há 30 anos, há 25 anos, mais ou menos, que é o caso do outro lá. Aí, não, ele estava como deputado, mas como presidente ele vai ser diferente. O que vai acontecer? Se ele tinha acesso a uma joia naquela época, agora ele tem acesso a milhões de joias. Então vai virar essa bagunça aí. E o pior, né? O cara, quando ele tá envolvido nessa situação aí,
e que ele tem o lucro a primeira vez, tá? É o seguinte, falando aqui sobre a questão de crime, né? Fala aqui de vez em quando sobre crime, que é um fato típico ilícito, antijurídico, punível e culpado, tem que ter a materialidade significativa e também tá escrito no Código Penal, ser contra a lei. Enfim, tá? O cara, quando ele comete uma gafe dessa daí e dá certo a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, e ele vai vivendo disso, ele não vai parar. Ele vai colocando mais gente no meio aí dos negócios. Eu lamento pelo povo do Brasil que ainda acredita no Bolsonaro. Eu realmente sou totalmente contra a maneira como ele agiu aí. E, né, ele provou que ele realmente, como político, ele não presta para o Brasil. Acredita nele quem quiser. Pessoal, fica aí, essa é uma péssima notícia para o Bolsonaro, a Polícia Federal partindo para cima, a Polícia Civil investigando em tudo quanto é lugar, e mais cedo ou mais tarde vai cair. E o pior, né, agora não é só o Jair, né, vai muita gente junto com ele. Valeu, um abraço e comenta, deixa aí a sua opinião, o que você acha dessa situação. Você acreditava no Bolsonaro? Eu não acreditava nele, nunca acreditei ser quem realmente ele é. E você, sempre foi contra? Sempre foi a favor? Comenta aí, valeu.